Fala, meus queridos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Renan Lário e você está no nosso canal. Esse vídeo é de uma mensagem que foi gravada há um pouco mais de 2 anos atrás. A qualidade não está tão boa, mas nós já estamos aqui colocando no canal para que esteja gerando aí um engajamento. Então já curte, já compartilha esse vídeo, já se inscreve no canal. No primeiro vídeo nós tivemos boas visualizações, mas pouca curtida, poucos se inscreveram, e isso ajuda para que você seja de alguma forma como um missionário digital, porque dessa forma o YouTube propaga os vídeos, ele manda para outras pessoas, além daquelas que você já compartilhou, ele manda, o algoritmo envia para outros, e isso aumenta a visibilidade dessa mensagem, a palavra de Deus é propagada. Então nós falamos sobre o Salmo 23, de uma forma diferente, com alguns detalhes, com um pouco mais de profundidade, que eu imagino que tem algumas coisas ali que você nunca ouviu. Então, sinta-se à vontade, assista o vídeo e que Deus nos abençoe. Então, vamos para cima. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abram, por favor, as Bíblias no Salmo 23. Salmo 23, talvez, se não for o mais conhecido, está ali entre 1, 2, 3 primeiros salmos mais conhecidos da Bíblia. Todos encontraram? Digam amém. Salmo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim às vistas dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Glória a Deus. Podem se assentar em nome de Jesus. Que bênção poder estar aqui mais uma vez. Que bênção o privilégio de poder estar ministrando a palavra do Senhor. Que responsabilidade. Que obra grandiosa é essa, estar aqui para dividir a palavra do Senhor com os irmãos. Responsabilidade maior ainda na casa que nos recebeu quando voltamos a Cristo, que nos alimentou, que nos ajudou, que nos apoiou, que intercedeu por nós desde o início, que nos deu oportunidade para estar ministrando no louvor, para estar participando, para estarmos ajudando, cooperando. Que bênção. Enquanto eu louvava, o Senhor trouxe um sentimento da sua santidade no meu coração muito grande. E aquilo estremecia as minhas pernas. E eu falava, meu Deus. Mas amém, aqui estamos. Que nós encontremos graça diante do Senhor nessa noite para falar um pouco mais dele, sobre seu amor. Feliz por estar participando junto com os jovens no ensino, na dinâmica que estamos fazendo com os adolescentes.
falamos sobre louvor com os adolescentes, como alguns já sabem. Falamos em 3 semanas com eles. E na primeira semana, antes de entrar no assunto louvor, música, nós primeiro tentamos trazer uma concepção a respeito de Deus para os adolescentes. Um entendimento sobre Deus, quem Deus é, afinal de contas, e como Ele se relaciona para os adolescentes. Os que estão aqui presentes podem confirmar isso. Por quê? Porque a verdadeira adoração, ela provém do conhecimento correto de Deus. Se nós não conhecemos a Deus da maneira correta, nós não o adoramos da maneira correta e não nos relacionamos com Ele da maneira correta e não alcançamos êxito na nossa vida com Deus. E aí, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para a igreja nessa noite é: quem Deus é para você? Quem Deus é para você no seu relacionamento com Ele? Como você se relaciona com Ele? Quem Deus é para você e quem é Deus para você? Quem Ele é? O que Ele representa? De quem nós estamos falando aqui? Porque a partir disso se dá todo o nosso relacionamento que nós temos com o nosso Pai. O salmo que nós acabamos de ler, salmo fantástico, salmo davídico, que não tem precisão na sua datação, exatamente quando foi que Davi escreveu, em que ocasião ele estava. E por isso, nós olhamos de uma maneira geral para o autor. Para Davi, quem Davi era? Na primeira semana, quando falamos com os adolescentes sobre louvor, nós começamos mostrando dois episódios, 2 versículos, um de Davi e um de Saul. Uma ocasião em que Saul estava rodeado de inimigos, com medo de perder a guerra. Samuel manda ele esperar o profeta chegar. Saul não espera, oferece um sacrifício a Deus, sem a autorização, porque nem Saul e nem Davi eram da linhagem sacerdotal, não eram da tribo de Levi, não eram autorizados pela lei de Moisés para oferecer um sacrifício a Deus. E então o profeta Samuel chega para Saul e fala: meu Deus, o que você fez? Por que você fez isso? E ele falou: os inimigos me rodeavam, eu temi perder a guerra e ofereci um sacrifício, porque ainda não tinha alcançado a benevolência do Senhor. Ou seja, barganha, interesse. Tratou Deus como se trata os deuses pagãos, oferecendo ofertas e sacrifícios para terem sorte na guerra, sorte na colheita. Tratou Deus como um Deus pagão, já não tinha autorização legal, já não era da tribo de Levi, ainda ofereceu uma barganha para Deus e foi rejeitado. Davi, em contrapartida, quando busca a Arca da Aliança, coloca ela debaixo de uma tenda, oferece sacrifícios a Deus. Só que eram sacrifícios de comunhão, eram sacrifícios de ofertas pacíficas. Eram sacrifícios daquele que ama ao seu Deus e quer agradá-lo, quer entregar o seu melhor a Ele. E o Senhor recebe o sacrifício de Davi, mesmo ele não sendo da linhagem de Levi. Davi é o homem que tem a mente daqueles que viveram no Novo Testamento, daqueles que viveram o Evangelho, daqueles que não andavam debaixo de uma lei, mas debaixo de um relacionamento íntimo e sincero com Deus, que estava não pautado em barganhas, em trocas, em interesses, em segundas intenções, mas por tudo aquilo que Deus já havia dado, por tudo aquilo que Deus já havia feito, por tudo aquilo que Deus era na vida dele, Davi sacrificava. Davi se entregava, Davi dava toda a sua vida a Deus. É esse mesmo Davi que escreve esse salmo. E quando eu comecei a ler esse salmo, o primeiro entendimento foi de quem Deus é para Davi. Quem Deus é para Davi, esse homem que tinha uma mente de evangelho no Antigo Testamento. Ele na primeira frase começa revelando quem é Deus. Ele diz: o Senhor é. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse está encarregada de revelar a Deus o seu propósito salvífico, o seu Filho Jesus Cristo para nós, para que nós entendamos a sua graça, o seu amor. A Bíblia tem o propósito de revelar a Deus a nós. Por isso, todos os momentos que você diz, eu sou, todos os momentos que você encontra na Bíblia, eu sou,
o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o todo-poderoso, eu sou o El Shaddai, Jeová Nissi, Jeová Rafá. São revelações de Deus para nós, para que nós o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo e a partir disso nos relacionemos com ele. E aqui mais uma revelação de Deus aparece: o Senhor é o meu pastor. Davi, aquele que já tinha sido pastor de ovelhas, aquele que entendia do que estava falando, aquele que tinha como ofício toda a sua juventude o pastorado, aquele que cuidava de ovelhas dos seus pais, aquele que tinha que fazer tudo o que ele mostra aqui que o Senhor faz com ele, ele já tinha antes que ter feito também com o rebanho do seu pai. Ele sabia do que ele estava falando e então ele define a Deus: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Quando eu estava conversando com Wellington essa semana, a respeito da mensagem que o Senhor nos colocou no coração para trazer hoje, e de maneiras diversas confirmou essa palavra, eu falei: Wellington, a impressão que eu tenho no meu espírito é que o Senhor está querendo restaurar a concepção da igreja a respeito dele. O Senhor está querendo restaurar a visão da igreja, a concepção da igreja, a identidade que a igreja tem a respeito de Deus, para que um relacionamento seja restaurado, para que um relacionamento sadio seja restaurado, para que um relacionamento correto com Deus seja restaurado. Porque quando nós olhamos para a igreja evangélica brasileira, a igreja que eu digo, a igreja instituição, as placas de igreja, as denominações que temos aí por todo o Brasil, qual é o Deus que a igreja evangélica brasileira tem servido? Que Deus a igreja evangélica tem servido? Se não podemos generalizar, claro que não podemos, mas algumas igrejas, será que têm servido ao Deus da Bíblia? Ou será que eles têm enxergado o Deus da Bíblia como Saul enxergava? Um Deus que precisa de nosso sacrifício, da nossa entrega, para que nos dê algo de volta. Um Deus que encontra em nós algum mérito, algum merecimento a partir dos nossos sacrifícios e entregas para que Ele se sinta na obrigação de retribuir. Davi diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Talvez na sua versão está escrito: e nada me faltará. Mas é interessante que no hebraico, a tradução melhor para esse texto é: de nada terei falta. De nada terei falta. Justamente entendendo a mente do autor. Ele era pastor de ovelhas. E com a mente de pastor ele diz: se o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. E por implicação, uma tradução possível que é feita também para essa frase, que começa a mudar a nossa forma de entender como nós aprendemos até hoje, é: o Senhor é meu pastor, nada desejarei. O Senhor é meu pastor, nada desejarei. Sabe por quê? Porque não é qualquer um que é o seu pastor, é o Senhor. E esse Senhor aqui não é como em outros lugares aparece Senhor como El Shaddai, Todo-Poderoso. Não, é o Senhor aqui, Yahweh. Davi está dizendo assim: Yahweh é meu pastor, nada desejarei. Quando ele trata de Yahweh, ele está falando do Deus acima da própria existência. O Deus anterior a tudo, o Deus que tudo fez, que tudo formou, que tudo controla, que tudo faz. O Deus que pode todas as coisas, o Deus antes de todas as coisas, o Deus antes da própria existência de qualquer coisa, é o meu pastor, nada desejarei. O que ele está querendo dizer é que todas as minhas necessidades serão supridas de tal maneira que eu não vou desejar mais nada, de tão satisfeito que eu sou no meu Deus, que eu sou no meu pastor. Ele não está dizendo, como muitos entendem, nada me faltará. Agora pronto, agora vim na igreja, levantei a mão, recebi o apelo, o pastor fez uma oração para mim, agora pronto. Agora vai ser a geladeira cheia de carne, de chocolate, de tudo que eu quiser, de refrigerante, o melhor carro do ano, a melhor moto do ano, a maior casa, o melhor plano de saúde, o melhor emprego. Não, não é isso que Davi está querendo dizer.
que Davi disse que por Yahweh, o Senhor dos Senhores, ser o meu pastor, nada eu desejarei, nada vai me faltar, a tal ponto que vai gerar em mim um contentamento tão grande que nada vai me fazer falta, nada eu vou querer além daquilo que Ele me deu. A questão, na verdade, é como nós reagimos diante daquilo que Deus nos dá. Porque existem muitas pessoas que têm de tudo. Existem muitas pessoas que têm muitas condições, principalmente financeiras, e não param de reclamar. Pessoas que reclamam, mesmo tendo muito, elas querem mais, elas desejam mais. A sua ambição as corroem por dentro e elas querem mais. Enquanto existem pessoas que com o pouco que têm são plenamente satisfeitas, são plenamente felizes, plenamente prósperas. Então, os dois tipos receberam a benevolência do Senhor. Para nenhum dos dois falta nada. Por quê? Porque faltar eu sei que não vai. Faltar eu sei que não vai. Porque o mesmo Antigo Testamento, o mesmo salmista diz: eu nunca vi um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. As necessidades o Senhor nos suprirá. Por quê? Porque o nosso pastor é o Deus do universo. É o Rei do universo, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível. Então, se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Como eu aprendi com os nossos irmãos do Projeto Sola. Fizeram uma música sobre isso. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. E acredite que não é fácil para eu estar falando isso para vocês. Já recebemos o convite para trazer essa mensagem aqui já há algum tempo. E de lá para cá, enquanto o Senhor colocou isso no meu coração, já cortou bastante do lado de cá. Já fui mastigadinho já nisso. Os que estão mais próximos de mim sabem que eu gosto de moto, sabe que eu gosto de carro. Sabe dos meus gostos. E aí, quando eu via, aquele salmo vinha martelando na minha cabeça. Se o Senhor é o seu pastor, aquilo que você não tem, você não precisa desejar. Porque o pastor sabe de tudo que você precisa. O pastor está na condução da sua vida e ele sabe todas as suas necessidades. Ele sabe de tudo que você precisa. Isso não significa que você não pode desejar um emprego melhor. Que você não pode trocar de carro. Eu quero um carro melhor, vou trocar um carro melhor. Esse carro não está atendendo as minhas necessidades. Cresceu a família, ou quebrou, ficou velho, alguma coisa do tipo. Quero trocar de carro. Ou então a família está crescendo, vou trocar de casa, preciso de uma casa melhor. Não é isso que eu estou falando. A cobiça desnecessária. A cobiça desnecessária que corrói o coração do homem. Então ele continua, no versículo 2. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Como eu disse, ele é aquele que já tinha vivido o ministério pastoral. E ele compara o seu Deus como: o Senhor é meu pastor. Ele vai me levar aos lugares aonde eu sou alimentado. Ele vai prover todas as minhas necessidades. Então, ele não só provê a sua necessidade, como também o descanso, como também o conforto. Pode ter certeza que não vai faltar o teto de cima da sua cabeça. Não vai faltar uma casa para dormir. Não vai faltar a comida no prato. E se faltar, nós é quem estamos falhando como igreja. Porque o que o Senhor nos ensina é que as nossas dificuldades devem ser divididas e um deve ajudar o outro. Se existe algum entre nós que está passando necessidade, nós estamos falhando como igreja. Porque o que a Bíblia nos ensina é dividirmos os fardos uns do outro. E refrigera a minha alma, restaura-me o vigor, junto das águas tranquilas. As águas tranquilas.
aonde você vai matar a sua sede, onde você vai saciar a sede não somente do seu corpo físico, mas da sua alma. Ele é o seu Criador, Ele é aquele que te fez, aquele que te formou, aquele que sabe como saciar a sua fome, aquele que sabe como saciar a sede da sua alma. Porque Ele é o nosso pastor. Muitos por aí têm muita condição, mas não tem Deus. Eles podem ir nos melhores restaurantes, eles podem ir nos melhores lugares, ter a melhor comida, a melhor bebida, mas permanecem com fome e sede na sua alma. Permanecem com fome e sede no seu espírito, sem ter aquele que os sacie, mas nós não. O Senhor é o nosso pastor, e em verdes pastagens Ele nos faz repousar, nos conduz às águas tranquilas, mata a saciedade da nossa alma e restaura-nos o vigor. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Talvez num ambiente, se não catastrófico, que nós estamos vivendo, quase apocalíptico, ainda dá para piorar. Levanta a cabeça, fica firme, que ainda não é o fim, não. No ambiente desse, irmãos, aquele que não tem a Deus, aquele que não tem o pastor conduzindo a sua vida, está à beira do suicídio, está à beira do desespero. Mas nós temos um Senhor, que não é qualquer Senhor, é o Rei do Universo, que é nosso pastor e que nos conduz a verdes pastos e as águas tranquilas. E então Ele continua: guia-me pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. Esse Deus não somente sacia nossa alma, mas também tem condução para nós. Ele não está nos deixando sozinhos à beira do caminho, à margem de tudo que está acontecendo. Antes Ele está nos conduzindo. Porque Davi, apesar de pastor, agora ele se coloca como ovelha. Porque mesmo sendo pastor, ele conhecia as características da ovelha. Sabia da incapacidade da ovelha. Sabia da vulnerabilidade da ovelha. Sabia que a ovelha não sabe se defender sozinha. Sabia que quando a ovelha se perde, ela não sabe voltar. Então ele diz: o Senhor é meu pastor e Ele me guia. Ele é quem me guia. É Ele quem traz condução sobre a minha vida e me guia pelas veredas de justiça. E aí a gente começa a precisar entrar um pouco no contexto do Oriente Próximo. Clima e relevo. Por quê? Porque é um ambiente árido, semiárido, praticamente desértico. Muitos que vão visitar Israel chegam lá e olham e tem quase que uma decepção. E falam: meu Deus, mas onde estão os pastos verdejantes? Onde que está aquela coisa toda? Porque tem momentos que é 6 meses de chuva e 6 meses de seca. Então ele precisa tirar aquele rebanho que está num aprisco, pastando nas verdes pastagens. Quando acaba, mover aquele rebanho de maneira que chegue a um outro ambiente com pasto e água. E nesse ambiente, o relevo é o mais irregular possível. Você tem desde montanhas com quilômetros de altura, você tem vales e você tem lugares abaixo do nível do mar. E é por essas veredas que o pastor tem nos conduzido. Nós já vamos entender o que Davi está querendo dizer. Só que uma coisa eu posso afirmar para vocês: o Senhor não está nos deixando só, caminhando pelos vales, desertos e montanhas. O Senhor é o nosso pastor e Ele tem conduzido o seu rebanho. Ele tem direcionado o seu rebanho. Em Gálatas, no capítulo 3, 24, diz a palavra que a lei nos serviu por aio para nos conduzir a Cristo. A lei era quem conduzia as pessoas no Antigo Testamento nas veredas de justiça. Porque era na lei onde era expressa a vontade de Deus. Isso é bom, isso é ruim, isso pode, isso não pode. A vontade de Deus era expressa na lei. Então, para que as pessoas andassem nas veredas de justiça, eles precisavam estar debaixo do aio, que era aquela madeira que segurava o boi e só fazia o boi andar aonde o homem, o ser humano, desejava. Só que Davi
Lembra de quem eu disse que Davi era? Aquele homem com a mente de Novo Testamento no Antigo. Ele diz: o Senhor é quem me guia pelas veredas de justiça. Aquilo que Paulo vai falar lá na frente em Gálatas. Hoje, nós temos a nossa lei, como diz em Hebreu. Ele imprimiu a lei nos nossos corações. Hoje, nós andamos não debaixo do aio da lei, debaixo de um regulamento. Mas o próprio Senhor é quem nos guia nas veredas de justiça. Nós não precisamos mais de um regulamento. Nós precisamos conhecer a sua palavra. É conhecer a sua verdade. Conhecer o seu Deus que se revela por meio da palavra, para que essa lei seja impressa no seu coração, de maneira que quando você estiver diante de uma situação, você não precise sair correndo desesperado, ligar no telefone para alguém pedir oração, saber se você pode, saber se você não pode. É errado fazer isso? É pecado fazer isso? Não, não é errado, não é pecado. Existem determinados momentos que se faz necessário, porém, o ideal é caminharmos para uma maturidade espiritual, conhecimento de Deus, aonde, diante de uma situação, o nosso conhecimento do caráter de Deus seja suficiente para dizer: eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Eu devo fazer isso, não devo fazer. Isso agrada ao meu Deus, isso não agrada ao meu Deus. Limpando-nos e despindo-nos de toda religiosidade, saindo debaixo da lei, saindo debaixo do pode e não pode. A lei do Senhor está gravada no nosso coração, de tal maneira que o Senhor seja o nosso pastor e nos guie pelas veredas de justiça. E aí então ele entra, por amor do seu nome, só para concluir o verso 3, por amor do seu nome. O que Davi, esse homem também, que entendeu de maneira precisa a graça de Deus, ele diz: tudo isso que Deus faz por mim, nada diz respeito a mim. Nunca foi sobre mim, o Senhor nunca me achou bonitinho, nunca viu mérito algum em mim. Apesar de eu ser dedicado, apesar de eu trabalhar no rebanho do meu pai, apesar de eu já ter matado um gigante, já ter matado um urso, já ter matado um leão, apesar de eu tentar, no melhor possível, caminhar em retidão diante do Senhor, nunca foi por nada que eu fiz. Toda essa direção, condução, provisão, saciedade na alma que Deus tem me dado, é por amor ao seu nome. E aí então, ele entra no versículo 4, no verso 4. Mesmo quando eu andar, na sua pode estar escrito, ainda que eu ande. Só que mais uma vez, a melhor tradução do original é, mesmo quando eu andar. Porque, justamente pelo que nós já entendemos, o relevo era muito irregular. Então não tinha como ele transpor de um aprisco de pastos verdejantes voando, levando para outro. Ele ia ter que passar necessariamente pelo vale. Ele ia ter que passar obrigatoriamente pelo vale. Assim que acabasse aquele pasto, ele teria que ser movido, o rebanho, para outro vale. Então, mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a sua vara e o teu... Não, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Então, vamos entender o que ele está querendo dizer aqui. No relevo de Israel, acontecia uma erosão dos grandes rios que desciam, como ele fala, o orvalho que desce do Monte Hermon, toda aquela enxurrada de água descia e formava sulcos na terra. Com o passar dos anos, de muitos anos, aquele sulco ficava fundo na terra e formava um corredor quase que no subsolo da terra. De maneira que, quando se entrava naquilo, se via dos dois lados grandes paredões de rocha. A ilustração, para a gente entender melhor, todo mundo já viu, ou imaginou, a abertura do Mar Vermelho. O povo andando, o chão em seco, vamos dizer como se fosse isso aqui. O chão da igreja, o chão do mar, e as paredes, o mar aberto, a água, e o povo passando. Esse vale que Davi está querendo dizer aqui é exatamente esse terreno. Era um corredor rochoso, com duas paredes de rocha dos lados, e por ser paredões enormes de rocha,
formava muita sombra, formava muita escuridão. O sol só iluminava ali no meio-dia. Quando o sol já caía de lado, ali ficava sombra. Aquilo proporcionava muita toca de inimigo, muita toca de lobo, de leão, daqueles que queriam comer o rebanho. Só que Davi vira e fala assim: não, peraí, mesmo quando eu andar no vale de sombra e de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, a tua vara e meu cajado é quem traz consolo para mim, porque eu sei que mesmo que eu estiver lá, eu não correrei perigo, porque o meu pastor está comigo. A vara era um objeto, um instrumento que ele usava para afugentar os inimigos, para afugentar os predadores. E o cajado era aquilo que, quase como uma bengala, que ele usava para trazer para junto a ovelha. E aquilo era o que trazia consolo para ele. Por quê? Porque eu não estou sozinho no meio do vale. Você não está sozinho no meio do vale. Se o Senhor é o seu pastor, você não precisa temer mal algum, porque a sua vara e o seu cajado te protegem, porque Ele está contigo. Sabe qual que é a diferença? Então, é se você está com Ele no vale. É se quem te levou para passar por aquele vale, na transição de um pasto e outro, foi Ele. Ou se você entrou lá por livre e espontânea vontade, pelo caminhar das suas próprias pernas. Muitas vezes eu já passei por vales de sombra e morte, mas por rebeldia minha, porque eu entrei lá tomando os caminhos errados, não porque o Senhor estava me conduzindo para uma outra pastagem. Só que sabe de uma coisa? A ovelha sabe berrar, a ovelha sabe gritar. A ovelha pode não saber o caminho, mas força para berrar ela ainda tem. Eu não sei se você entrou num vale de sombra e de morte. Se o seu Deus está contigo, você pode estar consolado, porque Ele está afugentando os inimigos. Ele está te trazendo para perto. Agora, se você está passando por um vale de sombra e de morte, que você não deveria estar lá, clame pela graça e misericórdia do Senhor. Porque Ele é o bom pastor, Ele é aquele que nos ensinou a parábola das 100 ovelhas. Aquele que quando uma está perdida, Ele deixa as 99 bem guardadas no seu aprisco e vai em busca da ovelha perdida. Quantos de nós já não andamos errantes um dia, longe do seu aprisco, e clamamos ao Senhor: tem misericórdia de mim. Seja num trânsito, num carro, dentro de casa, seja num culto, como esse de domingo. Nós andando longe, clamamos: Senhor, tem misericórdia de mim. E o bom pastor veio ao nosso encontro e nos trouxe de volta para o aprisco. Ainda que você esteja andando pelo vale de sombra de morte, Ele está contigo, a sua vara e o seu cajado te consolam. Você não precisa temer mal algum. Ele é um pastor bem presente, Ele é socorro bem presente no dia da angústia. Aleluia. E aí então ele avança: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Aquela ilustração de pastor e de ovelha já tinha ficado pequeno para Davi, para ele, inspirado pelo Espírito Santo, revelar mais a respeito do seu Deus. Já tinha ficado limitado para Davi. E aí então ele fala: sabe o que esse Deus faz também? Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Agora vamos entender alguma coisa aqui de maneira correta. Muitas pessoas podem pensar nos seus inimigos como sendo aquela pessoa lá do seu emprego, aquela pessoa lá da sua família, aquele que quer te fazer mal, aquele que faz sabotagens para você. Davi sim poderia ter os seus inimigos na antiga aliança, combatia contra os outros reis, os outros povos. Davi tinha inimigos, só que nós não. O que o Evangelho de Cristo nos ensina
é que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. O que nós ouvimos diretamente da boca do Cristo, de Jesus, foi: ama o seu inimigo e ora por aquele que te persegue. Nós não temos inimigos. Se você tem inimigos, repense aquilo que você conhece acerca do seu Deus. Lembra o que eu disse? Que o relacionamento com Deus é aquilo que ia pautar. O conhecimento de Deus era aquilo que ia pautar o seu relacionamento com Ele e também as suas reações no dia a dia, nas adversidades, diante da cobiça, do desejo daquilo que você não precisa, diante daqueles que você entende como seu inimigo. O conhecimento certo do nosso Deus ensina que nós não temos inimigo de carne e sangue. Então, que inimigo é esse, Renan? Preparas-me uma mesa perante mim, diante à vista dos meus inimigos. E essa palavra inimigo, ela tem a mesma raiz para a tradução de cãibra, dores e angústias. O inimigo do homem é o pecado, que como resultado trouxe as ameaças à sua existência. Cãibras, dores, angústias, dores físicas e na alma, angústias e doenças. E aí então Davi vira e fala: ele preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. É um ambiente, é um cenário, é uma imagem onde a pessoa está sendo honrada, onde está sendo servido um banquete, e ele está tendo a sua cabeça ungida com óleo. Costume da época, toda grande festa, grande banquete, celebração da época, o anfitrião derramava óleo. O óleo servia para muita coisa no Antigo Testamento, inclusive o óleo perfumado era uma questão de honra. Ele estava honrando o seu convidado, o anfitrião, nosso pastor, derrama óleo perfumado sobre nós, de maneira que o nosso cálice transborda. Ele está falando da liberalidade de Deus, da generosidade de Deus. Deus me abençoa de tal maneira que prepara um banquete diante de mim, perante mim, à vista dos meus inimigos, daquelas ameaças à existência da minha vida. E unge-me a cabeça com óleo. E aí, talvez, você possa estar enfrentando alguma situação de assolação, seja na alma, no espírito, ou alguma doença na carne, alguma enfermidade que possa tentar te impossibilitar de proclamar esse versículo. Agora que nós entendemos quais são os nossos inimigos, você falou: Renan, agora para mim não serve mais. Enquanto estava no meu amigo, na pessoa lá do serviço, que era meu inimigo, tudo bem, agora já não está servindo mais. Só que, se ainda não vencemos os inimigos da existência da nossa alma, Ele mesmo assegurou para nós que vai chegar um dia em que Ele enxugará todas as lágrimas do nosso rosto. Vai chegar um dia onde já não haverá mais dor e nem ranger de dentes, já não haverá mais tristeza e nenhuma enfermidade. Haverá o dia em que esse banquete será posto nas bodas do Cordeiro, e perante os nossos inimigos nós seremos honrados pelo nosso Senhor. Meu Deus, nós não merecemos isso. Nós não merecemos isso. Isso é por amor do seu nome. Isso é para se revelar-se ainda mais gracioso, porque como ele mesmo disse, talvez alguém daria a sua vida por aquele que é amigo, mas quem daria a sua vida por aquele que é inimigo? A cruz de Cristo é aquilo que nos ensina que Deus é capaz de amar inimigos, que Deus é capaz de atrair inimigos, Deus é capaz de chamar de amigos aqueles que o odeiam, aqueles que o crucificaram, como eu e você. Não foram os judeus que crucificaram a Cristo, não de maneira mais ampla, mas foi eu e você, na nossa humanidade caída e pecaminosa, que crucificamos o Senhor Jesus, mas Ele nos chamou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, sendo ainda nós pecadores e inimigos da cruz. E unge as nossas cabeças, e o nosso cálice transborda. É uma alegria indizível pertencer a esse Deus. E aí no verso 6,
ele, para encerrar esse salmo, ele diz: sei que bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ele olha a imagem do pastor, vê toda a provisão, cuidado, zelo, proteção daquele pastor para com ele. Traz essa revelação do alto, falando a respeito de um grande banquete, a presença dos nossos inimigos, onde seremos seremos honrados e transbordantes de alegria. E então ele conclui: certamente bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Certamente, essa é a palavra que melhor traz o sentido do texto. Ele está convicto daquilo, ele está fazendo uma afirmação inspirada por Deus. Certamente bondade e misericórdia. E o que é bondade e misericórdia, Renan? Nós entendemos pelas palavras do texto. Bondade, nesse sentido, significa tudo aquilo que Deus dá de bom para todos. Jesus disse: ele faz nascer o sol e cair a chuva sobre justos e injustos. É graça comum, é bondade de Deus derramada sobre toda a humanidade. Isso é bondade. Então, certamente bondade me acompanharão todos os dias. E a fidelidade? Em umas versões traduzidas como misericórdia, em outras versões traduzidas como fidelidade. É uma palavra que quer trazer o sentido de amor leal, amor fiel, amor inabalável. E isso é derramado somente sobre aqueles que pertencem ao seu rebanho. Isso já é graça específica. Isso já é para aqueles que pertencem ao aprisco. Isso já não é para todos. Já não é para toda a humanidade, enquanto ainda não pertence ao aprisco. A bondade de Deus é para todos, mas a misericórdia é para aqueles que estão debaixo do sangue do Filho. É aqueles que ungiram os umbrais da sua porta com o sangue do Cordeiro. É aquele que tem um amor leal, fiel e inabalável. Por isso é traduzido como fidelidade, como misericórdia. Me acompanharão, talvez na sua versão esteja me seguirão. E ainda não é o melhor termo para traduzir esse texto. Aqui é difícil e por isso os biblistas colocam esse termo dessa maneira positiva, porque no original é um termo negativo que está aqui. No original, o termo que está aqui, ele fala de perseguição. Como quando o inimigo está quase alcançando o seu adversário, está quase o agarrando e o possuindo e o dominando. É uma perseguição hostil, como numa caçada, onde um predador corre para cima da sua presa, e essa não tem mais para onde fugir. É isso que Davi está querendo dizer. Ele está dizendo: certamente bondade e misericórdia correrão atrás de mim, me perseguirão como numa caçada que eu não poderei escapar. Quantas vezes, irmão, vamos ser sinceros, a gente está em família. Quantas vezes você pisou aqui dentro e falou: se fosse na antiga aliança, diante da arca, tinha sido fulminado lá na calçada? Quantas vezes você já não entrou e falou assim: eu não sou digno? Quantas vezes o Senhor não demonstrou claramente, porque todo dia Ele demonstra a sua graça. Se nós acordamos pela manhã, respirando, coração batendo, tudo direitinho, tudo ok, com vida e saúde, levantamos da cama, é graça e misericórdia. Ele tem nos sustentado pelo poder da sua palavra. Mas de maneira palpável, de maneira clara, de maneira explícita, o Senhor manifesta a sua misericórdia sobre nós. E você não entende nada. E você não entende. Você fala: eu jurava que eu seria disciplinado hoje. Eu jurava que hoje o negócio ia ficar feio para o meu lado. E o Senhor graciosamente te trata com amor, com cordialidade, com gentileza, te abraça e fala: filho, continua. Continua caminhando. Ah, está abrindo precedente então para pecar e sair bagunçando, fazer o que quer porque não tem problema? Não. Lembra de uma coisa: o Evangelho não é sobre você. O Evangelho não é sobre nós.
O que cabe a nós, o que diz respeito a nós, é santificação, é santificarmos e andarmos nas veredas de justiça, segundo a lei que foi impressa no nosso coração. Mas o que cabe a Ele é ser gracioso, é ser amoroso, derramando uma graça incondicional, incompreensível sobre aqueles que estão dentro do rebanho, dentro do aprisco desse pastor. O evangelho que é expresso na Bíblia não é o evangelho de barganha, não é o evangelho onde você pode oferecer algo para Deus com um valor suficiente que Ele tenha que te retribuir algo de volta. Nenhuma boa obra é suficiente para que Deus faça algo a nosso favor. Antes, o Antigo Testamento diz que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia diante do Senhor. Se a nossa justiça não for a justiça que provém da cruz, do sangue de Cristo que nos justifica, não encontraremos nada diante de Deus. E aí ele encerra dizendo: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E em outras versões, talvez na sua esteja escrito assim: e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Porque é um termo muito próximo. Estava brincando com o Gustavo, logo quando a gente veio mais cedo para o ensaio, falando: e aí, Vaz, ele chegou hoje cedo, coitado, nós fizemos um ensaio aqui bem cedo. E ele falou: já vou ficar para depois, já para a hora do culto. E aí eu falei: já está morando na igreja, Vaz? Ele falou assim: na outra semana ele falou: já estou quase morando na igreja. Ele mora na igreja? Não, mas ele volta tanto para a igreja que é como se já estivesse morando na igreja. Óbvio que não é morando na igreja, mas é esse o sentido que ele está querendo dizer aqui, ó. E habitarei na casa do Senhor, eu voltarei tanto, todos os dias da minha vida, para a casa do Senhor, de maneira que já não sei mais se eu habito lá ou se eu só volto para lá. Sabe o que Davi está querendo dizer? Aquilo que Deus deu de bom para todos os homens, Ele dá para mim. Aquilo que Deus dá de melhor para aqueles que estão dentro do seu aprisco, Ele dá também para mim. O que eu posso fazer se não habitar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida? O que eu posso fazer se não consagrar toda a minha vida a esse Deus que já demonstrou ser tão gracioso, tão longânimo? O que eu posso fazer se não entregar-me totalmente a Deus? E aí, essa é a única atitude do salmista. Todo outro salmo fala das atitudes de Deus para com ele, centralizado em Deus. A única coisa que o Davi faz, que o salmista faz, é: voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Toda a minha vida é dedicada ao Senhor. Todos os meus dias são dedicados a Ele. A gente não vem aqui para a igreja todos os dias. Só que a igreja também, o templo físico, paredes, tijolos, não é a casa do Senhor. A igreja, corpo, é a casa do Senhor. Cada um de nós também somos igreja. Cada um de nós também somos templo do Espírito Santo. Sozinhos não vivemos em coletividade. Mas dentro da nossa casa, de portas fechadas, nós estamos diante do Senhor. Nós podemos voltar, olhar para dentro, dobrar os nossos joelhos e estar na presença do Senhor. O que o salmista está falando é: eu não consigo mais sair da presença desse pastor. Eu não consigo mais sair da presença de Deus. Todos os dias eu habitarei na sua presença. Todos os dias eu estarei perante Ele. Todos os dias, enquanto eu viver, eu estarei diante do Senhor. Mas tudo isso, como já dissemos, é só para aquele que crê na sua obra. É só para aquele que faz parte do seu aprisco. É só para aquele que tem aliança com Ele. Aquele que está debaixo da condução desse pastor. Aquele que não está em rebeldia. Aquele que é manso e humilde e permite a condução do seu pastor. Quer seja no monte, nas verdes pastagens, quer seja no vale. Davi estava satisfeito. Aquilo que Paulo foi dizer lá em Filipenses: eu posso ter muito, eu posso ter pouco, eu posso tudo naquele que me fortalece, seja a adversidade ou a bonança que for, eu estou satisfeito em Deus. Davi disse a mesma coisa, com palavras diferentes. Eu posso ser conduzido às verdes pastagens, e mesmo quando eu andar no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo.
o jogo está ganho, a batalha está ganha. Ele está comigo, não é na minha força, não é no meu mérito, não é porque eu mereço, mas é por amor do seu nome. Ele tem vara, ele tem cajado, ele é a porta, eu entro por ele, encontro verdes pastagens, ele entrega a sua vida por mim, fornece pão, fornece água, me lava com essas águas, me santifica, me traz para perto. O nosso relacionamento é aprimorado a cada dia. Eu cada dia me conheço mais, cada dia me abomino mais, cada dia vejo quanto eu não mereço, e cada dia Ele derrama mais graça, cada dia Ele derrama mais misericórdia, e cada dia o meu amor por Ele cresce, e cada dia eu não consigo mais sair da presença desse Deus. Amém? Que nós possamos, eu vi na hora dos visitantes, não tinha nenhum visitante. Amém? Todos já da casa, eu não sei se hoje você vive verdes pastagens, se você vive vale de sombra de morte, se você está em vale de sombra de morte porque você entrou lá porque quis, ou se o pastor está te guiando. O pastor tem muito a ensinar na verde pastagem e no vale de sombra, mas o pastor está guiando a cada um. Nós, como ovelhas, continuaremos clamando, continuaremos chamando pelo pastor, e ele continuará nos conduzindo, continuará sendo esse Deus bem presente em todas as situações das nossas vidas. Glória a Deus, amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que ela possa frutificar em nome de Jesus.